Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Elisa Macedo. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito especial, no qual vamos dar início a aprender a estudar a Bíblia. Quem aí sempre teve dúvidas de como entender a Bíblia, de como aprender? Eu tenho preguiça. Quem nunca, gente? Eu mesmo posso falar por mim. Eu sempre tive preguiça de falar assim, eu não entendo, então eu vou deixar para depois. Né? Então, todo mundo aí na sua casa tem uma Bíblia que deixa aí no cantinho. Então, chegou a hora da gente pegar ela, da gente dar início à leitura, né? Então, vamos fazer uma maratona aqui no canal de todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana. Eu vou vir postar aqui um vídeo para vocês, dando seguimento ao estudo bíblico. Então, vamos iniciar o nosso estudo pelo livro de Gênesis, que eu já deixei aqui, ó, tudo bonitinho. Eu estudo a Bíblia já tem um tempo, tá? Lembrando aqui que eu não estou desrespeitando a religião de ninguém, só estou mesmo ensinando para vocês o que eu estou aprendendo e juntos estamos aprendendo a cada vez mais. Então, vamos começar a leitura no livro de Gênesis e depois vamos explicando. Então, vamos fazer assim, a cada dia eu venho aqui, faço a leitura para vocês, explico e juntos a gente aprende. Que tal? Então, vamos deixando o like de vocês, se inscrevendo aí no canal e bora lá! Vamos lá, gente. Eu vou estar olhando aqui para baixo porque eu estou fazendo a leitura diretamente na Bíblia, tá? É a Bíblia Sagrada, ela é a tradução do Novo Mundo, então ela é traduzida para os dias de hoje, tá? Então, pode pegar a sua Bíblia mesmo aí, do jeitinho que ela tá aí, e bora lá fazer essa leitura comigo. Então, vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma, e havia escuridão sobre a terra. E Deus disse que haja luz, então houve luz, né? Então, essa parte acho que todo mundo sabe. Então, houve luz, Deus viu que a luz era boa, e Deus começou toda a sua criação, né? Então, Deus disse que haja uma vastidão entre as águas, e houve uma divisão entre as águas, onde veio a porção seca, que é a terra, né? E Deus chamou a vastidão de céu, houve noite e houve manhã. Então, foi a primeira noite e a primeira manhã daquele dia. Então, foi o princípio de tudo, né? Por isso que o capítulo 1 fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio de tudo, Deus criou tudo. Então, era o primeiro dia, a primeira noite. Imagina, gente, a terra, tudo novo, tudo do começo. Como que era perfeito, né? E aí Deus foi criando todas as coisas. E aí Deus criou os céus, a terra, criou a lua, as estrelas. Ele falou que era tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo lindo, né? E a principal criação de Deus, se você sabe, deixa aí nos comentários, tá? Então Deus disse que as águas fervilhassem de criaturas viventes, né? Então as águas encheu de animais, a terra, Deus criou todos os animais, Deus criou tudo o que há, né? Tudo que há de belo e maravilhoso nesse mundo foi Deus que criou. Assim foram terminados os céus e a terra, e tudo o que havia neles. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar no sétimo dia de toda a obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado, pois nesse dia Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo o que ele decidiu fazer. Essa é a história dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e os céus. E aí no versículo 7, Deus formou o homem do pó, do solo, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então, Deus, depois de ele ter criado os céus e a terra, tudo bonitinho, ele preparou a sua principal criação, que foi o homem, né? Então, Deus, ele pensou em tudo. Como que ele é perfeito? Ele pensou em exatamente tudo. E aí, depois que ele deixou tudo bonito, tudo maravilhoso, ele criou o homem. Então, nós somos a obra-prima do Senhor. Então, a gente temos que nos orgulhar porque nós somos escolhidos por Deus. Então, Deus, ele é perfeito. Deus criou o homem, né? Além disso, Deus plantou um jardim no Éden, no leste ali, e pôs o homem que havia formado. E então Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore de aspecto agradável e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Havia um rio que nascia no Éden e regava o jardim dali, e se dividia em 4 rios. O nome do primeiro era Pinson. E por aí vai a história, né, gente? Então, assim, sabemos que no princípio Deus criou os céus e a terra, ele fez tudo bonito, os animais, a natureza, ele fez tudo o que há. Então, no princípio, o princípio quer dizer o quê? No começo de tudo. Então, Deus criou tudo perfeito, tudo maravilhoso,
e fez a sua principal criação, que era o homem, gente. Então, desde o início a gente sabe que Deus ele tem um propósito muito grande na minha, na sua vida, na vida de cada um de nós. Nós não fomos feitos por acaso, nós não viemos ao mundo por acaso, tudo tem um propósito, né, embaixo dos céus, e Deus ele sabe de todas as coisas, e ele é maravilhoso, e ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na nossa vida. Mesmo que lá na frente a gente vai ver que o diabo ele se intrometeu nos planos do Senhor, né, ele fez o que ele fez, mas a gente sabe que os planos do Senhor continuam sendo o mesmo na nossa vida e nunca vai mudar, porque a gente sabe que a luz sempre vence as trevas. E então, gente, dando continuidade, no versículo 18 fala que então Deus, ele disse que não era bom que o homem ficasse sozinho. E aí Deus fez o quê? Jeová Deus tinha formado do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora dos céus. E ele começou a levá-los ao homem, para que ele desse nome. Então Deus ele levou toda a criatura que ele criou para Adão. Então Adão deu o nome para os animais. Então todos os nomes dos animais que a gente conhece foi dado por Adão, tá? Então ele que deu o nome a todas as criaturas viventes. E o 20 fala: assim o homem deu o nome a todos os animais domésticos, as criaturas voadoras dos céus e todo animal selvagem. Mas para o homem não havia nenhuma ajudadora para o complementar. E aí foi aí onde Deus criou a mulher. Então, o 21. Então Jeová Deus fez o homem cair no sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e depois fechou a carne dele, naquele lugar e naquela hora. E da costela que havia tirado o homem, Deus fez a mulher, e a levou ao homem. Então Deus fez cair um sono profundo em Adão, né? E tirou a costela, e fez a mulher, e levou ao homem. E o 23 fala: o homem disse então: esta é por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, assim como Deus ele levou todos os seres viventes para Adão dar o nome, ele também levou Eva, ele foi apresentar ela para Adão. E ele falou: essa por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, né? Então, o 24 fala: por isso é que o homem deixará seu pai e a sua mãe e se juntará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, ou seja, essa parte fala que eles viviam nus no jardim do Éden, né? Essa parte todo mundo já sabe. E aí fala o capítulo 3 de Gênesis, que a serpente era o mais cauteloso dos animais. A gente sabia que quem que estava rodeando ali não era exatamente a serpente, né? A gente sabe muito bem quem que era. Então, dá para se imaginar que em toda aquela grandeza, aquela formosura, aquela coisa linda, maravilhosa que Deus criou, a gente sabia que o inimigo, e a Bíblia fala que ele estava rodeando ali, ele estava rodeando toda a criação de Deus. Então ele via quando Deus passeava com Adão no jardim, porque eles tinham intimidade para isso, sabe? Adão ele era perfeito, ele caminhava com o Senhor. Então a Bíblia fala que no fim de tardes eles caminhavam, sabe? Então pensa que glorificante, que maravilhoso você poder caminhar, ouvir a voz do Senhor, sabe? E aí o inimigo ele via tudo isso, então ele estava só observando tudo, ele é muito cauteloso, sabe? Então ele estava observando tudo como que Deus estava fazendo. Então ele já estava pensando ali o que ele ia fazer. Só que antes dele pensar o que ele ia fazer, Deus já sabia o que ele ia fazer. Bom, troquei de posição aqui porque eu já estava cansada daquela posição que eu estava. Mas enfim, sabemos, né, e que o diabo, ele estava ali rodeando Adão e Eva todo o tempo, ele estava ali de olho, vendo tudo que Deus estava fazendo, né, que Deus tinha um propósito na vida de Adão e Eva, enfim. E aí ele fez o que ele fez, né, ele tentou a mulher, né, a gente sabe que ela comeu o fruto que não era para comer, ofereceu para Adão, Adão comeu, e desde então a gente sabe o que aconteceu, né, o salário do pecado é a morte, então por causa disso por causa do pecado de Adão e Eva, a gente morre. Então, muita coisa ruim acontece por causa da desobediência. Então, o que a gente pode trazer desde da leitura do princípio até agora? No caso, a gente parou no capítulo 5 de Adão e Eva, versículo 24, tá? E o que a gente pode aprender? Tudo isso aconteceu por causa do quê? Por causa da desobediência. Eles escolheram desobedecer a Deus, né? Então, por causa disso, a gente
somos descendentes, né, a gente paga por isso, né? Então, hoje em dia, muita coisa ruim acontece por causa da desobediência. Então, o que essa palavra de Gênesis pode trazer para os nossos dias? É que a gente tem que se firmar nossos pés no Senhor, buscar mais a presença de Deus, né? A gente não é perfeito, a gente é errante na presença de Deus, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe, né, o que faz, o Senhor é o primeiro a saber. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas a gente sabe que tudo aconteceu por causa da desobediência, né? A desobediência de Adão e Eva levou ao pecado e tudo o que aconteceu até os dias de hoje, né? A gente sabe que é por causa da desobediência. Então, podemos tirar dessa situação o que pra gente? Que a gente temos que nos policiar muito, sabe? Na presença de Deus, buscar mais o Senhor, criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, buscar mais, né, a presença de Deus, porque a gente sabe que não há outro caminho a não ser o caminho de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele nos leva a Deus. Então, dessa palavra, temos que tirar a perseverança, temos que tirar o arrependimento, muita coisa a gente temos que deixar, lançar nos pés do Senhor, porque a gente sabe que o Senhor tem o melhor dessa terra pra gente, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura de Gênesis, né? Se você quiser ler depois, você vai começar lá do Gênesis capítulo 1 até o versículo 3, até o... Peraí. Você vai começar lá do começo, aí você vai, no finalzinho que a gente parou, aí você vai lá no Gênesis 3, versículo 24, tá? A leitura foi de Gênesis capítulo 1 até o versículo 24 do capítulo 3, tá? Então, depois você volta lá para você ler tudo bonitinho e você me explicar o que você entendeu também, tá? Lembrando que eu não sou nenhuma sabichona de tudo, nem nada. Eu tô aqui para fazer a vontade de Deus, né? Eu falei, esses dias eu tava refletindo e pensando, né? Eu falei assim, Senhor, eu gosto de gravar vídeo pro YouTube, gosto de estar, sabe, aparecendo aqui pro pessoal. Mas aí eu fiquei pensando, ter um canal no YouTube, ser uma pessoa que influencia as outras pessoas, tem um preço também, né? Então, assim, eu falei para Deus, que se for para mim estar passando conteúdos para as pessoas, que sejam conteúdos que levem elas ao Senhor, né? Que eu aproxime as pessoas de Deus. Porque não faz sentido eu só chegar aqui, postar para vocês a minha vida, a minha rotina, o que eu vou fazer, isso, aquilo, outro, e pronto. Sim, é uma coisa legal postar, assim, um vídeo de rotina, limpando a casa, essas coisas que eu sei que muita gente gosta, né? É legal a gente acompanhar as pessoas. Mas é mais legal ainda levar a palavra de Deus para as pessoas, sabe? Então, Elizabeth, eu quero que vocês saibam que a partir de hoje, eu vou fazer de tudo para trazer a palavra de Deus aqui para vocês. Lembrando que eu não sou perfeita, eu sou falha, sou errante na presença de Deus, mas todos os dias a gente temos que reconhecer que sem Ele a gente não é nada. Então, no vídeo de hoje, a partir de hoje, eu vou trazer sempre conteúdos relacionados à palavra de Deus. E eu espero de coração que vocês estejam gostando, que vocês deixem o like de vocês, deixem o apoio de vocês, se inscrevam no canal. E temos que fazer o que o Senhor Jesus falou, né? Temos que levar a palavra dele para onde a gente for. Então, que se for para mim aparecer aqui para vocês, que seja não só para falar da minha vida, expor a minha vida, mas para levar a palavra de Deus a quem precisa. Então é isso, galera. Eu decidi trazer o tema do livro de Gênesis, o primeiro livro, que é o começo de tudo, né? A criação, é para lembrar para vocês de que a gente tem um propósito na vida, sabe? Que quando Deus criou tudo, ele tinha um propósito, e ele tem esse propósito não morreu. Então, assim, a leitura do livro de Gênesis neste vídeo é mais pra gente voltar lá pro começo, lá pros propósitos, pros planos que Deus tinha na nossa vida, que Deus tem na nossa vida. Então, é mais pra gente voltar lá pro começo e entender, sabe? Então, que vocês saibam que nesse canal eu vou postar, não vou deixar de postar minha rotina, tá? Eu vou postar sempre coisas que aproximem vocês de Deus também e me aproximem, porque não é só eu vir aqui falar de Deus pra vocês e não praticar o que eu falo. Que nem eu falei, eu sou falha, sou imperfeita na presença de Deus, sou errante, sou pecadora, mas o que eu puder fazer pra me aproximar de Deus eu vou fazer e aproximar vocês também. Então, espero de coração que vocês estejam gostando desse vídeo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, que vai ser bem legal.